Tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e das suas complicações, que podem levar até a morte. E a gente descobre o porquê disso agora. Eu tô aqui com o médico de família Bruno Benevides e com o farmacêutico clínico Davi Bittencourt para falar sobre isso. Bom dia, gente. Bom dia, Bruno. Bom dia. Por que é importante a gente se vacinar? A partir do momento que o nosso corpo reconhece que aquilo ali que está entrando em contato com o nosso corpo é um agente que pode causar uma doença, o próprio corpo já lança mão dos seus próprios anticorpos para combater aquela doença. É isso que a vacina faz com a gente. Então, por isso que é muito importante tomar as vacinas, porque a gente pode, de uma hora para outra, contrair uma doença que pode levar até a morte. Imagina que a vacina, ela vai simular um jogo, certo? Onde os fragmentos dos vírus, das bactérias que estão contidos dentro da vacina, ao serem inoculados no paciente, ele vai estimular o organismo a fazer o combate numa situação real. E com isso ele vai gerar anticorpos que vão proteger na hora que tiver realmente o contato com o vírus ou com a bactéria. Então, quando tiver uma situação real, eu já vou ter jogado esse jogo e sei como ganhar. Tem muitas dúvidas em torno desse assunto, né? Inclusive de alguns telespectadores. E a gente vai dar uma olhadinha numa delas agora. As vacinas são seguras? Tem que ser passado por uma série de testes, tanto a iniciativa privada quanto o serviço público tem o registro na Anvisa, que precisa de toda uma regulamentação para que aquele produto seja disponibilizado às pessoas. Então isso faz com que realmente a segurança das vacinas seja muito eficaz, seja muito grande. E a gente está falando aqui no programa de hoje sobre alergias. Existe alguma vacina contra a alergia? Existem algumas vacinas contra a alergia, que é justamente, muitas substâncias podem ser inoculadas no corpo humano para justamente fazer com que a gente tenha uma dessensibilização, ou seja, tem uma alergia a alguma substância e aí a gente vai aos poucos fazendo com que o meu organismo ele não tenha mais aquela resposta imunológica que tinha no começo. Se eu tomei uma vacina contra H1N1 o ano passado, esse ano eu tenho que tomar de novo? Precisa tomar com certeza. A vacina, ela deve ser tomada anualmente, porque o vírus ele é um vírus mutável. Foi comprovado que se a pessoa não se vacinar anualmente, ela cai, a qualidade imunológica dela para coisa de 30%. Mas quando ela se vacina todos os anos, ela sobe para mais de 80% a proteção imunológica dela contra o vírus. E é verdade que se a gente toma a vacina contra a gripe, a gente fica gripado? A vacina contra a gripe, ela quando é administrada, ela demora umas 2 semanas para começar a fazer efeito. E mesmo assim, nesse período, até a vacina começar a ter sua eficácia, a pessoa está ali sujeita a contrair um resfriado, contrair uma própria gripe, certo? O que a vacina contra a gripe protege mais, tá certo? É contra, por exemplo, as pessoas que têm uma vulnerabilidade maior. Vamos dizer assim, uma pessoa que seja idosa, que tenha problemas respiratórios, aquela pessoa se contrair uma gripe, ela pode desenvolver depois disso uma pneumonia, aí ela pode ter que ser internada no hospital, pode vir a ter insuficiência respiratória, pode contrair outra doença dentro do hospital e isso vai podendo levar até a morte. Você sente que as pessoas têm muito essas dúvidas lá na farmácia? Se você chega lá, a pessoa quer se vacinar, mas ela não sabe se já teve antes uma reação. Então a gente precisa ter esse bate-bola de informar e também receber as perguntas delas. Vamos dar uma olhadinha, mais uma pergunta? Existe alguma relação entre vacina e autismo? Não é verdade, certo? Eles podem causar mais uma reação local, de dor, etc. Pontual. Mas consequências maiores como autismo, não. Vamos para a próxima? Eu queria saber quais são os riscos das pessoas não se vacinarem. Imagina que você deixar de vacinar a sua criança com a vacina da BCG, ela pode desenvolver uma forma grave da doença, que é a tuberculose encefálica, certo? Que você pode deixar ela morrer ou ter uma paralisia por conta de não ter tomado essa vacina. Isso, quando as pessoas não se vacinam, elas também, a gente perde o que a gente chama de imunidade de rebanho. Então você, quando tem muitas pessoas vacinadas numa população, você consegue impedir o avanço de uma doença, mas quando você tem alguma porcentagem não vacinada, aquela doença ela consegue chegar nas pessoas não vacinadas mais rápido também. Então isso é um problema até de saúde pública. Eu queria que você contasse um pouquinho, Davi, como que funciona esse sistema de vacinação lá da PagMenos. Pronto, hoje o sistema de vacinação da PagMenos, ele vai fazer com que os nossos clientes, ao procurarem o serviço do Clinic Pharma,
eles tenham acesso direto a todas as vacinas que estão no PNI, certo? Sem necessidade de passar pelo médico, porque o PNI ele já é um contrato dizendo que aquelas vacinas já são muito bem estudadas, que elas estão programadas e elas devem ser administradas naquele período que foi indicado. As outras que não estão contempladas no PNI, mas sim no calendário da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunização, elas precisam ser avaliadas antes por um profissional médico que vai prescrever essa vacina e então ele vai procurar a farmácia. Mas dentro da farmácia nós temos alguns farmacêuticos capacitados para fazer a avaliação do calendário vacinal, tanto pelo PNI quanto pela SBIM, onde nós vamos avaliar e fazer a sugestão para o profissional médico diante do que foi avaliado naquele calendário vacinal para que ele valide aquelas informações e faça a melhor sugestão para a imunização daquele paciente. Tem até a caderneta de vacinação, né, para deixar tudo em Isso, dia. tem a caderneta de vacinação e também todas as farmácias que nós fazemos a aplicação de injetáveis, elas têm um sistema que ao ser finalizada a aplicação da vacina, o paciente ele vai receber a declaração do serviço farmacêutico com todas as informações da vacina através do e-mail dele e também a gente vai entregar por impresso para ele com todas essas informações que foram registradas. Legal, muito obrigada, viu, gente? Esclareceu bastante dúvida aqui entre nós. Muito obrigada.